Olá, pessoal. Nós vamos começar nossa aula de matemática. Nós vamos falar sobre os exercícios que estão na página 71 do volume 3, Aprender Sempre. Nós vamos verificar aí a função do segundo grau. Função do segundo grau, que você já conhece, nós vamos ver algumas características aí da função do segundo grau. E nós vamos ver a função do segundo grau relacionada aí com um fenômeno físico, que é esse exercício número 3 aqui, que é o lançamento de um foguete de brinquedo, né, que vai descrever um movimento uniformemente variado. E a equação desse movimento uniformemente variado na física, você está vendo aqui, ó. O espaço em função do tempo, que é igual a alfa, que você está vendo aqui, t ao quadrado sobre 2 mais v0 vezes t mais s0. Onde esse alfa aqui é a aceleração, o t é de tempo, o v0 significa velocidade inicial, né? Por isso que tem esse zerinho aqui, e o s0 é espaço inicial. Então, é o que está descrito aqui, né? Descreve a posição S de um objeto, né? Essa equação descreve a posição S de um objeto no espaço em metros de acordo com o tempo t em segundos, que se move com aceleração constante alfa aqui. Isto é, que está em movimento uniformemente variado. Como eu falei, esse S0 representa a posição inicial do objeto, né? E o V0 é a velocidade inicial. Note que esta função é da forma, né? Ela corresponde a essa função que você está vendo aqui. Então, existe uma relação aí entre essa função do espaço em função do tempo, que é igual ao alfa t ao quadrado sobre 2 mais v0t mais o S0, tem uma correspondência aqui, ó, com a f de x, que é igual a x ao quadrado, né, que é o coeficiente a, mais bx mais c. Ou seja, o x aqui, na nossa função matemática, ele corresponde lá na função da física em relação ao t. O b aqui vai ser o v0, que é a velocidade inicial, e o c é o espaço inicial. E esse a aqui é o nosso coeficiente angular aí, né? Que no caso vai ser dado aqui pela aceleração do objeto aí. Então existe essa correspondência entre a física, né, a função do segundo grau na física e da matemática, conforme vocês estão vendo aqui. Elas se correspondem aí. Então é isso que nós vamos estudar nesse fenômeno. Então foi lançado aí um brinquedo, né? Então, provavelmente, é claro, quando você lançou esse objeto, ele deve ter feito um movimento assim. Ele levanta, vai até um ponto máximo ali, depois começa a voltar. Onde aqui no X, na matemática, na física a gente vai ter como o t, aqui é o t de tempo. E no y aqui, nós temos o espaço. Então esse gráfico vai ficar alguma coisa assim, que nós já podemos pensar aqui, só para você ver, ó. Aqui você tem o x, como eu falei, é o t, aqui, e o espaço t. Tá aqui, o gráfico vai ficar algo assim. Esse objeto é lançado, ele vai até um ponto máximo aqui,
depois ele retorna aqui. Então ele saiu do zero aqui, espaço inicial zero, e aí a gente vai ver como é que ele foi lançado aqui, né? Aí tem uma velocidade inicial aqui, que é 30 metros por segundo. 30 metros por segundo. A hora que ele foi lançado aqui, ó, 30 metros por segundo, velocidade inicial. Então isso significa... Da onde saiu esse 30 metros? Foi dito aqui no problema, aqui, ó. V0, né, com velocidade inicial, 30 metros por segundo. E a aceleração do foguete é menos 10 metros por segundo ao quadrado. Aceleração menos 10 metros por segundo ao quadrado. Por que negativo? Porque ele está subindo, né? O foguete está subindo. E aí nós temos a força da gravidade que tenta puxar esse foguete para baixo, né? Então, por isso que a aceleração do objeto aqui é negativa a hora que ele sobe, ok? Então, nós vamos ver aqui. Aí ele atinge um ponto máximo aqui, quando o objeto atinge o ponto máximo aqui, a velocidade exatamente nesse ponto aqui é zero, né? Porque ela é 30, saiu com 30 e vai diminuindo até a hora que ele vai voltar. No instante que bem nesse ponto aqui, nesse vértice, né? Que é o vértice, nesse vértice, no ponto do vértice, a velocidade é zero. Não vai subir mais, ele vai começar a descer. Aí a velocidade, conforme vai descendo, vai aumentando novamente. Era zero e vai aumentando novamente. É assim que funciona aí. Então, nós vamos ver aqui, dentro desse estudo, desse fenômeno aí, nós temos a aceleração igual a menos 10 metros por segundo ao quadrado e a velocidade inicial 30 metros por segundo. Como seria a função que representa a trajetória? Então, nós já vimos lá, a função que descreve a trajetória está lá em cima. ST foi dado, né? Lá em cima. Não estou inventando nada, é da física aí, ó. Alfa t ao quadrado sobre 2, estou copiando aqui de novo, mais V0 vezes o t mais S0, que é o espaço inicial. Então, vamos substituir aqui. O espaço em função do tempo é igual... Esse alfa aqui é a aceleração do foguete. Já foi dado, menos 10. Está ali, ó. Dividido por 2, o tempo ao quadrado, mais a velocidade inicial, que é 30t, né? E o espaço inicial, quanto que vale o espaço inicial? Se ele saiu do repouso, o espaço inicial era zero. Então, aqui é zero. Então, a equação aqui, ó, como vai ser a equação, né, a função que representa a trajetória é S em função do tempo, que é igual ao quê? Aqui você tem menos 10 aqui dividido por 2, que dá menos 5. Menos 5t ao quadrado mais 30t. Então, essa aqui é a resposta. Espaço em função do tempo, que é igual a menos 5t ao quadrado mais 30t. Então, essa é a resolução da letra A, desse nosso fenômeno aí. Aí ele pergunta, quais os coeficientes A, B e C? A gente sabe, né, que lá na função do segundo grau, né, nós temos os coeficientes A, B e C. Na função do segundo grau, você tem ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero, não é isso? Então, o A é quem está junto do x ao quadrado. Quem é que está junto do x ao quadrado aqui, ó? Então, o nosso A é igual a menos 5. O B é quem está junto do x. Quem está junto do x? Claro, na física, o nosso x é o t de tempo, né? Tá aqui. Quem está junto do t ali é o 30. E o c, que nós não temos. O c não corresponde ao espaço inicial. Como eu falei que era zero, né? Ele saiu do repouso, então aqui é zero. Então, está aí os nossos coeficientes. A igual a menos 5, B igual a 30 e C igual a zero. Aí nós temos a letra C,
Sabe-se que no momento t igual a 0, o foguete estava no chão. Quanto tempo após o lançamento ele estará novamente no chão? Então, observa aqui, ele saiu, ele fez o seguinte movimento, esse foguete. Ele sai do zero aqui, zero. Saiu do zero, aqui nós temos o eixo do t, né, do tempo. Ele saiu do zero, foguete. Vai até uma altura máxima e volta para o solo aqui de novo. Aqui nós temos o eixo Y, né, que é do espaço, né? Esse aqui é o espaço, o S. Saiu do zero, vai subindo aqui, né? Ele saiu do zero e ele volta de novo. Quando ele atinge aqui esse outro ponto aqui, vou chamar esse ponto em B aqui, ó. Esse cruzamento aqui no eixo X, que no caso aqui na física é o T de tempo. Quanto tempo ele demorou para sair do zero? Como aqui está em tempo, nós temos que descobrir quanto tempo ele demorou para subir e descer. Para subir e descer. Então é isso que ele quer saber. Quanto tempo após o lançamento ele estará novamente no chão? Então, para a gente saber quanto tempo ele demora, a gente sabe que quando ele bate aqui no ponto B aqui, a hora que ele volta, é porque o espaço aqui no eixo Y corresponde a zero, ou seja, o S é igual a zero. Então, o que é que a gente vai fazer? Lá na nossa função S de t, que é igual a menos 5t ao quadrado mais 30t, o que nós vamos fazer? Aqui no lugar daqui do espaço, do S, vai ser zero. Por que vai ser zero? Porque a hora que ele volta aqui no chão, no ponto B, a correspondência aqui, ó, no Y é zero. Que ele voltou de novo, ele saiu do zero e voltou para o zero. Por isso que eu estou colocando aqui no lugar do S, zero, ok? Aí, menos 5t ao quadrado, mais 30t. Agora é só descobrir o tempo aí, quanto que vai dar esse t. Claro, esse tem que lembrar, é melhor a gente inverter aqui um pouco, menos 5t ao quadrado, mais 30t igual a zero. Aqui nós podemos, você pode calcular pelo Bhaskara, né? X igual a menos b, mais ou menos a raiz do delta sobre 2a. Calcula o delta e tudo mais, né? Ou simplesmente essa parte aqui você pode calcular colocando aqui em evidência aqui, ó. Você tem os fatores comuns, você tem 5t ao quadrado mais 30t. Que fator comum eu posso colocar em evidência? Eu posso colocar em evidência o 5t, ó. 5t, por que 5t? O t se repete aqui, se repete desse lado aqui também. Então, ele é comum. E o número comum entre 5 e 30 é o próprio 5, porque divide por 5 por 30, certo? Então, o que nós vamos fazer aqui? Em evidência, que multiplica, aí eu pego esse termo aqui, o primeiro, menos 5t ao quadrado, dividido por 5t. E vai sobrar o quê? O 5 com 5 vai cortar, vai sobrar simplesmente o menos, né? Esse menos que está aqui, repete aqui, menos t. Foi a divisão aqui, ó. Vou fazer aqui do lado, menos 5t ao quadrado dividido por 5t, ó. 5 com 5 cancela. E aqui, como é uma potência de mesma base, né? Lembra disso? T, o 2, aqui tem 1, né? 2 menos 1, que é igual a 1. T elevado a 1 dá o próprio t, que é o que eu coloquei aqui, menos t. Mais 30t dividido por 5t vai dar quanto? Vai dar 6, né? T com t corta, né? Vou fazer aqui do lado também, ó. 30t dividido por 5t. Corta, corta o t, 30 por 5 que dá, dividido por 5 que dá 6. Então vai ficar mais 6. Que é igual a zero. Aí, como eu tenho um produto, o que significa quando eu tenho esse produto? Significa que eu tenho que fazer 5t é igual a zero, depois eu faço menos t mais 6 igual a zero também. Faço isso separado, né? Faço esse primeiro aqui,
5t igual a zero, aí implica, né, que o t é igual a zero dividido por 5, que vai dar zero mesmo. Mas esse zero não interessa. Esse zero é a hora que ele saiu daqui. Eu quero saber a hora que o outro t, a hora que ele chega aqui. Então, o que, que a gente faz? Deixa eu apagar aqui essas continhas que nós fizemos. Apagar aqui para abrir um espacinho para nós fazermos a continha. Lá. Ok, agora a gente vai fazer usando ali o menos t mais 6, que é igual a zero. Menos t, que é igual, né? Esse mais passa para cá, menos. Como ambos os lados estão com menos, posso multiplicar por menos 1 e tira o negativo de todo mundo. T é igual a mais 6 o quê? Mais 6 segundos, tá aqui, ó. Então, qual que é o tempo após o lançamento que ele volta ao chão? Então, ele demora 6 segundos. Então, esse ponto aqui do gráfico, a hora que ele volta, esse ponto B aqui, ó, aqui é o número 6, ou seja, ele saiu de zero até ele subir e descer novamente, demorou exatamente 6 segundos. Ele demorou para chegar aqui. Bom, e se eu te perguntasse assim, qual seria o tempo, né, para ele chegar no ponto máximo aqui, ó? Então aí você deve saber o seguinte, para chegar no ponto máximo, dividiu bem no meio aqui. Se aqui é 6 o total, para ele subir ele demorou 3, para descer mais 3. Então no meio aqui eu tenho 3. Para subir, então ele demorou 3 segundos, mais 3 para descer, ou seja, o total 6 segundos para ele sair do chão e voltar para o chão, conforme a pergunta aí. Ok? Vamos continuar aqui. Então, esse exercício, esse gráfico aí, ó, nós temos esse gráfico aí. Esse gráfico, na verdade, é o gráfico do exercício anterior aí. Ele está se reportando aí, ó. Ele demorou 6 segundos, que é o que nós já fizemos, ó, tá aqui, ó, aos 6 segundos aqui. E também, aqui é o vértice, como eu falei para vocês, e ele atingiu, está dizendo aqui o gráfico, a altura máxima de 46 metros aqui, ó. Esse T é em metros, tá? Aqui está em metros. Ó, tá vendo que ele demorou aqui? Ele subiu 45 metros. Então, olha o ponto do meio aqui, ó, tá vendo? Que nós falamos que era 3, que é a metade do 6, ó. Que é a linha do vértice. Olha aqui, a linha do vértice. Tá aqui, ó. Essa é a linha do vértice. Então, ele subiu 45 metros. Demorou 3 segundos para chegar no 45 e depois desceu até chegar no... Aqui no zero, vai descendo aqui, né? Chegou no zero aqui de novo, aqui, ó. Do zero para o espaço e aqui demorou 6 segundos no total. Depois a gente vai calcular esse 45 metros aí. Então, qual figura é a representação gráfica desta função? Isso aqui é uma parábola, né? Parábola. Que a gente já conhece. Parábola. Em qual ponto o gráfico cruza o eixo Y? Na verdade, ele cruza o eixo Y aqui, né? Somente na saída aqui, ó. Ele cruzou aqui no 0, 0, 0. Então, a coordenada y igual a 0 é o valor de quem? Do coeficiente. O que representa esse y? Esse y representa o coeficiente c. Ele cruza aqui no 0, 0. E o y aí, que é 0, né? Representa o coeficiente c, que nós tínhamos falado. O coeficiente c é onde cruza aí no eixo Y, coeficiente C. Depois, outra pergunta, em quais pontos os gráficos cruzam o eixo X?
Ele cruza o eixo X em 2 pontos, né? Em 2 momentos, né? Aqui, ele cruza aqui, ó. No 0 aqui, quando ele saiu, depois no 6 aqui, né? Então, vou chamar aqui de A, que é o início, para vocês entenderem, e o B aqui, que é o final. No ponto A, o que eu tenho no ponto A? No ponto A ali, para X eu tenho o quê? Para X eu tenho 0 também. E para Y eu também tenho 0. Então é 0, 0 ali no A. 0, 0. E no B, no ponto B, para X eu tenho o quê? Para X eu tenho 6. E para Y, ele voltou no 0 de novo. Então é os pontos 6 e 0. Esse ponto B aqui é 6 e 0. Então aí eu tenho que as coordenadas x e 0 e x igual a 6 corresponde ao quê? Então, as coordenadas do x, né, ou seja, do x igual a 0 e x igual a 6, que são esses pontinhos aqui que nós vimos aqui, ó, 0 aqui e 6 aqui, corresponde ao quê? Corresponde às raízes. O que são as raízes? É a hora que corta o eixo X. Isso é conhecido como raiz. Se você calcular o delta lá, vai dar 0 e 6, que é o que nós já tínhamos calculado aqui atrás, você lembra? Aqui, olha. Por isso que aqui tinha dado ó, as raízes aqui, ó, 0, no nosso caso é o t, né? 0 e 6, ó, isso aqui são as raízes. No ponto x igual a 0 e 6, essas são as raízes. Então, aí, observando esse gráfico aí, olhando o gráfico, qual a altura máxima que o foguete atingiu? A altura máxima foi o quê? S igual a 45 metros, que nós já vimos lá, né? S igual a 45 metros. Olha lá, tá ali, 45 metros. E qual foi o... Quanto tempo ele demora para atingir a altura máxima ali? Eu até já falei aqui. Para ele chegar aqui nesse ponto do vértice aqui, demora o quê? 3 segundos, é o tempo. 3 segundos. Tempo igual a 3 segundos. Mas isso a gente olhou no gráfico. Se você quisesse calcular, também daria, através do vértice. Lembra? O vértice. Qual que era a formulinha do vértice? Está até dito aqui, ó, a formulinha do vértice está aqui embaixo, ó. O x do vértice, né, essa parte aqui é o x. É menos b sobre 2a. E o delta é menos delta, o y do vértice é menos delta sobre 4a. Então, se eu calcular o x do vértice, ó, o x do vértice que é igual a menos b, quanto que vale o menos b? A gente tinha visto lá que o b, olhando, qual que era o coeficiente b? Lembra? Só você verificar lá nossos coeficientes já calculados anteriormente. Olha lá, o b era igual a 30, a igual a menos 5 e o c igual a 0, certo? Então vamos calcular aí, ó, através da fórmula. Esse x do vértice, ele tem que dar 3 segundos. Exatamente os 3 segundos. Que é o ponto do vértice lá, né? Então vamos ver se dá isso mesmo. O menos b, que é menos 30, sobre 2a. 2 vezes o a, que é menos 5. Menos 30, que é igual a dividido por 2 vezes menos 5, que dá menos 10. Aqui menos com menos vai dar mais. 30 dividido por 10, que vai dar 3, exatamente 3 segundos. Tá vendo que eu falei que tinha que dar 3 segundos? Está confirmado. Nós já olhamos no gráfico e os cálculos confirmaram isso. E para calcular o y do vértice, vou calcular aqui em cima, ó, y do vértice é igual a menos delta sobre o 4a.
Quanto que vai dar o delta? O delta é o quê? É o menos, lembra o delta? B ao quadrado, né? Nosso B não é 30? 30 ao quadrado, menos 4A. O A não é menos 5? Menos 5 vezes o C. E o C é quem? Zero. Sobre 4 vezes o A. Quanto que é o A? Menos 5. Bom, aqui como está multiplicando por zero, vai morrer isso aqui, vai dar zero. Então vai dar o quê? Ó, 30, aqui vai ter um menos aqui, não pode esquecer. 30 ao quadrado, que dá quanto? 30 ao quadrado dá 900. Dividido por 4 vezes menos 5, que dá o quê? Menos 20. Menos com menos vai dar mais. 900 dividido por 20 e dá exatamente o quê? 45 metros, que é o que nós já verificamos lá no nosso gráfico. Então, esse cálculo aí comprovou isso aqui, ó. Comprovou esse gráfico aqui. O Y do vértice está aqui, ó. A hora que cruza aqui, 45 metros. E o X do vértice é esse aqui, ó. X do vértice. Ok? Então, tá aí a explicação desse exercício. Aí, esse próximo exercício, a gente faz uma próxima aula. Isso aqui eu vou, para não estender muito, não ficar muito cansativo. Qualquer dúvida, vocês podem falar aí nos comentários do vídeo aí. Até mais.